A gente já falou um pouco sobre condutores isolantes em alguns momentos, né? Mas a gente não chegou a ver tecnicamente como é que eram as definições e o que é considerado um condutor e um isolante. Essencialmente, de maneira bem grosseira, né? Condutor é aquilo que conduz, isolante o que isola. Essa realmente é essa a ideia de condutores isolantes. Porém, aí a Kailane vai dizer, sempre tem um porém, pura verdade. Existe uma necessidade de definir, né? Nem todos os condutores são condutores igualmente, né? Alguns conduzem mais, outros menos. E por outro lado também, todo isolante tem o seu limite, né? Quando a gente diz queimou um equipamento ou alguma coisa assim do gênero, um limite foi rompido, né? Então, mesmo um isolante, ele impede a passagem da corrente elétrica até um certo limite. Acima desse limite, ele tem uma ruptura. Obviamente, ele não se torna um bom condutor, ele continua sendo um equipamento, um material que oferece resistência à passagem da corrente elétrica, mas ela vai passar pelo corpo. E isso vai fazer com que a corrente circule. Então, existe aí um limite quando a gente trata de condutores isolantes, tanto de uma parte quanto de outra, tá? Então, de uma maneira geral, um condutor ou um isolante são materiais que, do ponto de vista elétrico, eles se comportam de maneiras opostas, né? Um né? O condutor, ele permite a movimentação dos elétrons e o isolante dificulta a passagem dos elétrons, tá? Ou seja, um tem carga elétrica com uma conexão, com uma ligação relativamente fraca com o núcleo atômico. A gente já, por isso, teve aquela aula sobre a natureza e sobre os átomos, né? Em geral, os átomos com muitos elétrons, eles têm os elétrons mais distantes do núcleo com uma ligação mais fraca, devido à distância ser maior, e isso permite que esses materiais possam soltar, digamos assim, liberar esses elétrons mais distantes do núcleo com alguma facilidade. Ao contrário, os condutores, né, são aqueles que não têm aí os elétrons da camada de valência mais distante. Isso faz com que eles não tenham facilidade em liberar a carga elétrica para fluir pelo material, tá? Então, os condutores elétricos são esses materiais em que existe liberdade dos elétrons da camada de valência, já que eles possuem uma ligação fraca com o núcleo atômico. Exemplos dele, em geral, são, obviamente, materiais com átomos de muitos elétrons, né? Metais, né? Cobre, ferro, ouro, prata, né? O ouro é um excelente condutor elétrico e ele é muito usado como condutor elétrico, né? Também, ao contrário, a gente pensa muito no cobre, né? E a gente pensa em fio. A maior parte dos fios que a gente tem, que a gente usa, são fios de cobre ou de alumínio hoje. Mas o ouro é muito usado como condutor em todos os circuitos, nas placas, né? Quando a gente abre aí as placas de computadores, todos os eletrodomésticos hoje têm essas placas de circuito, o que está lá é ouro. Porque, nesse caso, o motivo é duplo, né? A gente quer que num material, vamos pensar num computador, né? O computador ele tem um problema de queda de performance com aquecimento, por isso eu preciso de um ótimo condutor. E normalmente eu quero um espaço pequeno. Pense num notebook, por exemplo, né? É um equipamento que a gente quer leveza e que o equipamento seja muito compacto para ser transportado. E aí o ouro acaba sendo a melhor opção, porque o ouro ele é
colocado na placa do circuito em deposição, tá? O que que é isso? O ouro ele vai ao estado líquido. O mesmo, acho que todo mundo já percebeu que quando você tem uma panela com água fervendo, formam umas gotas de água na parte interna da tampa. O que que é aquilo? A água que evapora, ela sobe, porque o ar quente, né, o vapor d'água, ele é mais leve que o restante do ar, então ele sobe. Ao encontrar a superfície fria, ele vai ao estado líquido. Isso é feito com ouro nas placas, né? O que permite que a camada de ouro colocada nas placas dos circuitos ela seja muito fininha, tem pouquíssimo ouro ali, mas suficiente para conduzir. Então, não é pesado como um fio, nem ocupa espaço, e como o ouro é um dos melhores condutores da natureza, ele aquece menos. Então, um dos efeitos que a gente tem da passagem da corrente elétrica por um material é o chamado efeito Joule, que é uma parte da energia elétrica que, devido aos choques entre as moléculas do material e os elétrons que estão circulando, isso acaba gerando calor, né? Na natureza, a energia sempre é conservada, então, quando esses elétrons se chocam contra as moléculas do material, eles têm uma perda de velocidade. A velocidade está associada à energia cinética desses elétrons, e como eles desaceleram, essa energia vai para algum lugar, né? Essa energia se transforma em alguma coisa. Sim, Luiz Fernando, isso é feito. O problema é que para você conseguir remover o ouro, né, o metal que está nessas placas, você precisa de um equipamento caro, que é uma tocha de plasma. Existem algumas empresas especializadas que fazem isso, e você precisa de uma quantidade muito grande, porque o volume de ouro, né, que tem numa placa, ele é muito, muito pequenininho. Então existem empresas especializadas hoje em recolher essas placas e derreter, né, o metal. Até porque esse material que ele vem se acumulando hoje, quando a gente tem uma troca muito mais rápida do que no passado de equipamentos eletroeletrônicos, isso está gerando um lixo, né? E esses metais pesados, eles também podem contaminar a natureza. Então, existem empresas especializadas na reciclagem dessas placas para que isso não contamine a natureza. Não sei se vocês conhecem isso, existe uma coisa chamada gestão. Isso, todas as cidades hoje no Brasil, elas precisam ter, né? É obrigatório por lei. Gestão de resíduos sólidos, tá? O que é isso? É o lixo sólido, né? Que não é orgânico. Então, plástico, o papelão, tudo isso é resíduo sólido. E dentre esses resíduos sólidos é particularmente complicado os metais pesados, porque eles podem contaminar o meio ambiente, né? Então, economicamente não é muito viável, né? Por isso tem poucas empresas fazendo. Você pode até dizer assim, ah, mas é ouro, sim, mas para você tirar esse ouro da placa de maneira limpa, né? Ou seja, tendo só ouro mesmo, você precisa de uma quantidade muito grande, você precisa da tocha de plasma, que não é um equipamento barato, né? E toda cidade, eu não sei como é que está Pinda, tem que ter uma coisa chamada PEV, tá? Não sei se Pinda já implementou o seu. Taubaté eu sei que já tem. PEV é o posto de entrega. Pode ser que algumas tenham botem um nome diferente, mas
Posto de entrega voluntária, tá? Nesse local, o cidadão comum pode descartar gratuitamente uma quantidade generosa até de lixo sólido por ano. Então, é um local onde a gente deve entregar baterias, pilhas e também o nosso lixo, computador velho, celular velho, tudo isso deve ser encaminhado para esse local. Tem alguns pontos de coleta que algumas empresas colocam, por exemplo, os bancos costumam ter. Tem várias lojas, em geral as lojas que vendem bateria, elas têm lá um canto onde você pode colocar pilhas, baterias, e o que eles fazem é separar esse material e levar para o PEV, que é esse posto de entrega voluntária, que faz parte aí da política nacional de resíduos sólidos, tá? Agora, quem quiser abrir uma empresa para fazer essa reciclagem, pode ver aí se vale a pena ou não. Mas você precisa ter uma quantidade, tem que ter um volume grande para compensar o material. E aí eu já aproveito e faço uma propaganda. Até quem quiser pensar em montar uma empresa, né? Ou montar um negócio, ou pelo menos estudar a possibilidade de criar uma empresa para fazer isso, a gente está com inscrições abertas, olha que maravilha, inscrições abertas gratuitas, curso online totalmente gratuito do Centro Paula Souza. Estamos com vagas em Pindamonhangaba, inclusive, ó. Em Pindamonhangaba ainda não fechou aí o número de vagas. Escola de Inovadores, tá? É um curso de 10 semanas online. Sim, o alumínio também, Luiz. Eu até vou procurar um vídeo para mostrar para vocês. Faz a inscrição, tem uma ideia, gostaria, no caso, né? Algum de vocês gostaria de criar uma empresa para reciclagem de ouro nos equipamentos eletroeletrônicos. A gente vai, ao longo de 10 semanas, aí passar por todas as etapas mais importantes para criar uma empresa para avaliar se esse negócio é ou não é viável. Então, aí, ó, só acesse aqui o link, faça a sua inscrição. A inscrição vai até amanhã, viu? A gente já está na fase final aí das inscrições da Escola de Inovadores. Está o link para vocês aí no chat. Não precisa ser aluno da FATEC, tá? Nem da ETEC, pode ser qualquer pessoa da comunidade. Então vocês podem formar uma equipe aí com outros colegas. Luiz, em particular, existe umas empresas que elas fazem a remoção do alumínio das embalagens Tetra Pak, né, que são aquelas embalagens de papelão da caixinha de leite, a caixinha de suco. Também é uma reciclagem cara, que envolve também material aí com plasma, né? Porque como é que aquilo é feito, né? São placas de papelão, né? É um rolo de papelão e o alumínio bem fininho, uma folha de alumínio, que é o que vai garantir que o material não entre em decomposição. Leite, por exemplo, fica armazenado bastante tempo, suco, etc. Mas para aderir esse alumínio no papelão é passada uma cola. E essa cola acaba sendo um grande problema. Então, como que é feita a reciclagem desse alumínio? Primeiro, ele passa por um processo em água, onde é retirado o papelão. O papelão dissolve na água e aí fica cola mais alumínio. E aí depois ele é passado por uma tocha, né? Por um sistema a plasma que faz com que o alumínio derreta, evapore, na verdade, né? E aí esse alumínio evaporado, livre da cola, ele é depositado em chapas e é feita uma nova folha, também bem fininha, para ser reutilizada no Tetra Pak. E a cola é um resíduo plástico, eu acho que ele não é reaproveitável,
mas pelo menos ele é encaminhado aí para a área de resíduos sólidos das cidades para que seja dada a correta, enfim, para que ele seja descartado de um jeito menos complicado para o meio ambiente. Mas nós temos hoje muitos materiais eletroeletrônicos e que têm diferentes tipos de condutores, e como a gente vem descartando esses equipamentos de uma maneira muito rápida, né? Hoje, um simples ferro elétrico, né? Eu vi o ferro aqui, lembrei, quando ele tem algum mau funcionamento, consertá-lo muitas vezes não compensa. O preço do conserto fica muito próximo ao de um novo, né? E aí você pensa, eu tenho um ferro elétrico em casa, ele já está com 2, 3 anos de uso, já não tem as funções mais modernas, já não é tão econômico, porque foram criados outros modelos com uma maior eficiência energética, e você tem que gastar uma grana para consertar esse ferro. Aí você olha o preço de um novo e diz, eu vou trocar, vou comprar um novo, né? Economicamente, você está absolutamente correto ao fazer isso. O problema é o que fazer com ferro velho, né? Nesse caso. E aí o descarte que deve ser feito de maneira correta, ou por uma cooperativa que vai separar o plástico do metal, do fio, para dar a designação correta, ou você deve ir no PEV da sua cidade para fazer o descarte correto, tá ok? Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma? Legal. Na maior parte das vezes, a gente pensa em condutores sólidos, né? Porque a gente pensa sempre no condutor como o fio, que é o mais comum que a gente tem, né? Em todos os equipamentos a gente liga na tomada usando fio, né? Em geral são aí os condutores metálicos, né? Mas existem também os condutores líquidos e os condutores gasosos, tá? Os líquidos são chamados condutores eletrolíticos, tá? Eles estão baseados aí no movimento de cargas positivas e negativas em sentidos opostos. É o que ocorre, por exemplo, dentro de uma pilha, né? Ou quando você faz aí aquelas experiências lá, normalmente o pessoal da química que faz, com o condutor, com uma mistura de água e sal, onde você tem aí o movimento dos íons, tá? Não sei se vocês já fizeram essa experiência. A gente pode buscar aqui um vídeo para ver essa experiência, eu acho legal. Mas o que que acontece? A água, né? O que que vocês acham? A água é um bom condutor? Sim, professor, sim. A água, não, a água é um Água, péssimo água. condutor. A água não é condutora, tá? Não, mas se não tiver algum fio solto com, tipo, tendo eletricidade, não coloca na água, você não toma choque? Exatamente, toma choque. Mas a água pura, H2O, não é um bom condutor. O problema é que nós temos sais na água. Então, por exemplo, se você colocar um polo positivo, um polo negativo, o fio desencapado, né? E água aqui no meio, se essa água for pura, nada vai acontecer, tá? Porque ela é uma péssima condutora. Mas se tiver sal, sal de cozinha mesmo, tá? Aqui, o sal de cozinha que nós temos aí, em qualquer supermercado, ele é basicamente cloreto de sódio, né? NaCl. Quando a gente coloca o cloreto de sódio, NaCl, na água, ele forma uma solução muito interessante. Ele separa, né? Ele tem um distanciamento do Na para o Cl, e o Na ele é positivo, porque é uma ligação baseada aí na atração elétrica entre os dois. E o Cl negativo. Então, o que conduz é o cloro, o íon de cloro, tá? Em geral, quando a gente pega água, né, o que a gente chama de água, o que a gente bebe, aquilo não é H2O.
É H2O mais um monte de coisas. Tanto é que se você tomar água pura, você vai ter problemas de saúde, porque você não vai estar repondo aquilo que deve repor no organismo, né? Então, uma das coisas que tem lá é o cloreto de sódio que conduz. Por isso que, por exemplo, a água do mar, ela é tão complicada em dias de tempestade, porque ela conduz, tem muito sal ali. A água do mar é condutora. Então, se você tiver na água do mar, né, tiver dentro da água, né, na praia, e cair um raio na água, você vai levar choque. E um tremendo uma descarga elétrica, porque a água do mar é condutora por conta do sal que ela tem, tá? Agora, o H2O, não. Por quê? Se a gente pegar a tabela periódica, o hidrogênio tem só um elétron. Ele é muito forte, ele tem uma ligação muito forte com o núcleo, né? E o oxigênio também é um átomo de menos de 10 elétrons, né? É um átomo leve. Então, eles não têm muita facilidade de liberar elétrons. Mas a combinação do cloreto de sódio, ela é uma combinação por íons, né? O que faz o sal se formar é o fato de existir na natureza o íon, ou seja, o sódio com um elétron a menos e o cloro com um elétron a mais que o átomo negativo. Isso é abundante na natureza e por isso que a gente tem a formação desses sais, tá? E aí, esse elétron livre, né, na solução em água é que faz a condução, tá? E nós temos também os condutores gasosos, tá? Chamados aí condutores de terceira classe. Todo mundo já viu um condutor desse tipo? Condutor de terceira classe? Alguém já teve contato com um equipamento que tem esse tipo de. Sim, não, quem já viu? Alguém sabe me dizer onde tem A um lâmpada equipamento. fluorescente, A professor, é isso? lâmpada fluorescente, exatamente, né? O que tem na lâmpada fria, chamada lâmpada fluorescente, é exatamente um gás. Por isso que ela é perigosa quando quebra, né? As pessoas dizem, se ela quebrar, não respire perto, né? Já devem ter ouvido isso, não? Né? Se uma lâmpada Ah, dessas é, se rompe, né? Você não deve respirar perto, deve tomar cuidado com o material ali que ela solta, né, e tal. Vamos pensar no que acontece aqui dentro de uma lâmpada desse tipo, chamada lâmpada tubular. Deixa eu pegar uma foto de uma aqui para ficar mais legal. Sem propaganda, né? Senão vão dizer que eu estou fazendo merchandising. Não LED, viu? A fluorescente mesmo, né? A mais antiga, né? A lâmpada tubular. Bom, não consigo achar sem ter a propaganda, então vai com propaganda mesmo, paciência. Olha só, a lâmpada tubular, ela tem uma estrutura aqui que é a seguinte, deixa eu voltar lá para nossa lousa, apagar, que todo mundo já viu essa lâmpada, tá? Tá ela aqui. Fatec, se não mudaram, toda a iluminação da Fatec é feita com esse tipo de lâmpada, tá? O que essa lâmpada tem? Ela tem um polo positivo, um polo negativo, tá? Para você conectar aqui na energia elétrica, né? Na fiação. E ela tem um transformador, né? Que é para poder colocar essa carga na medida correta. Aqui dentro, ela tem um gás, tá? E um gás rarefeito, que quer dizer poucas moléculas de gás aqui dentro. Quando a gente liga essa lâmpada, polo positivo, polo negativo, aqui dentro tem o gás, tá? Tá ele aqui.
eu começo a empurrar os elétrons daqui para cá, né? O polo negativo repele os elétrons e o positivo atrai. Nesse meio do caminho, o que acontece? Esses elétrons vão se chocar contra as moléculas do gás, né? Então, quando existe um choque, ele vem com uma certa velocidade, se choca com a molécula do gás, ele vai sair com uma velocidade menor. A velocidade de entrada é menor que a velocidade de saída no choque. Energia cinética, vocês devem estar vendo isso com o tio Christian, ela tem a ver com massa e velocidade. E a energia nunca se perde, ela sempre vai para algum lugar. A energia cinética perdida no choque, ela é emitida como luz, tá? E é por isso que essa emissão é uma emissão fria, tá? E, em geral, essa emissão, ela fica na faixa do verde. Aí vem um processo químico que torna também essas lâmpadas a se romperem perigosas, que é um material que é depositado aqui na lâmpada. Vocês percebam que não existe uma versão transparente dessas lâmpadas. Ela é sempre branca, né? O aspecto dela. Esse material que é colocado aqui, ele absorve a luz verde e emite a luz branca, que é aí por isso que ela é chamada também de lâmpada fluorescente, né? O material que é colocado ali é o flúor, tá? E isso na lâmpada fluorescente tradicional. Hoje já existe uma lâmpada tubular que ela é feita, na verdade, de LED. Então, é um processo diferente desse, tá? Então, a gente tem, sim, no nosso cotidiano, esse sistema gasoso. E até pouco tempo atrás, quando o LED ainda não estava entrando na iluminação pública, o LED tem grandes vantagens porque ele tem uma maior durabilidade, um consumo muito mais baixo, etc, etc. Mas a maior parte das lâmpadas que ficavam na iluminação pública de rua eram lâmpadas de mercúrio. Também, então, era um processo com material gasoso aí na lâmpada que fazia essa emissão. Pode perguntar, Daniel, você se manifestou aí? Nada? Ok. Tá. Os materiais ditos isolantes, né, tecnicamente, cuidado com o termo, isolante é pouco usado na linguagem técnica, tá? Quando vocês forem ver, quando vocês forem tratar com isolantes, muito provavelmente vocês vão se deparar com esse termo aqui, dielétrico, tá? É mais comum no jargão técnico. O dielétrico, ele tem para os gases, sim, existem várias aplicações desse tipo com os gases. Algumas delas são mais técnicas, por exemplo, com os gases você consegue fazer iluminação de cores diferentes. O gás neon, por exemplo, ele é bastante usado. E também nos processos aí para internos, que são pouco usados hoje das válvulas, tá? Mas ainda existe bastante válvula sendo usada em aplicações específicas. Tá? Os dielétricos são materiais que têm ou ausência, né, ou uma presença baixa, pouca presença de elétrons livres, o que faz com que a corrente elétrica não circule por ele. Ou seja, são materiais que têm elétrons com uma conexão forte ao núcleo, né? Esses elétrons não estão livres para circular. Os exemplos mais comuns de materiais dielétricos ou isolantes são a borracha, é um dos que a gente mais usa, isopor, a própria lã, madeira, plástico, papel, vácuo e vidro. Tá? Papel muito usado, né? A maior parte dos capacitores, eles usam dentro deles como isolante o papel. Tá? Hoje, pela facilidade, o plástico é muito usado. Essencialmente o que a gente tem hoje como isolante nos fios,
Enfim, todos os equipamentos eletroeletrônicos que a gente usa tem muito plástico, o que é barato, fácil e não muito bom para a natureza, mas ainda vai perdurar durante muito tempo, por isso a gente precisa tomar cuidado com o descarte desse plástico, tá? E a madeira também, a madeira menos usada hoje, mas no passado era muito usada como isolante elétrico. O problema da madeira hoje é o custo, tá? E também outro que é muito usado, que não está aqui, é a porcelana, né? Inclusive, aí a porcelana entrava no... Antes da gente passar a usar os disjuntores, existia a chave de ligação do fusível e era tudo feito em porcelana. Por isso, caro, né? E existem materiais que hoje são de grande interesse para a indústria eletrônica, que é o material que fica no meio do caminho, chamados semicondutores, tá? Eles podem se comportar como condutor ou como isolante, dependendo de algumas alterações que a gente faz. Exemplos mais comuns hoje: silício, e no passado era muito usado o germânio, tá? O silício é hoje a base de praticamente toda a indústria dos equipamentos eletrônicos. Não é à toa que a região lá das startups, da nova economia, né, americana, o berço de boa parte das empresas das grandes empresas do setor, é chamado de Vale do Silício, né, não porque tenha muito silício, mas porque tem muitas empresas do setor da economia digital e essa economia está baseada no silício. Inicialmente, o primeiro semicondutor mais usado foi o germânio. Mas o germânio tem um problema, que ele é muito suscetível a variações devido à mudança de temperatura, né? Se vocês olharem alguns filmes antigos, vão ver que sempre aparecia a figura do pessoal ouvindo rádio, aqueles rádios grandões, né? Que a família se reunia. O pano, não é condutor, até porque o pano em geral queima, né, quando tem a passagem da corrente elétrica. No caso do pano e do papel, eles são usados como dielétrico em uma mistura com óleo. A gente vai ver essas misturas quando chegar na parte de capacitores, tá? Mas o tecido em geral não é. Tanto é que alguns tecidos são usados como no lugar do plástico para formar fio, né? Alguns equipamentos eletroeletrônicos já estão usando isso. É um pouquinho mais caro, mas não gera o problema do resíduo plástico, né? Ô, professor, Sim, é que eu vi uma matéria de um rapaz foi hastear uma bandeira na casa dele hum. e o pano encostou no fio e ele tomou um choque. Ah, sim, sim, E saiu pela virilha dele pelo celular. sim. Aí É, eu fiquei pensando se o pano era ou não era um condutor. é que na realidade depende do tecido, né? A bandeira tem muito nylon. Se for o poliéster, se for o tecido sintético, sim. Quando você falou pano, eu pensei em algodão, Ah, sim, entendi. tá? Então depende da composição, sim. Aí, como tem muito material plástico nessa maioria desses tecidos, até porque, por exemplo, a bandeira, você não quer que ela fique muito amassada, né? Você quer que ela fique mais esticada. Então é usado um material plástico ali que acaba tendo essa função. E também depende do tamanho da descarga, tá? Todo isolante é isolante até um certo limite. Uma descarga elétrica, por exemplo, de um fio de alta tensão, dificilmente um isolante vai segurar. Observe o seguinte, o fio de alta tensão, ele não tem plástico em torno dele, não adianta. Se você encapar um fio de alta tensão, aquele plástico não vai fazer nada. A única coisa que vai acontecer é que ele vai derreter, porque ele não é capaz de isolar a tensão que está passando ali dentro de um. Não sei se você já viu de perto um fio de alta tensão
em geral, ele é de alumínio trançado sem nada em volta. Não faz sentido colocar isolamento nele. Sim, já vi. Por conta. Por que isso? Porque todo isolante tem um limite, né? Se a descarga elétrica superar esse limite, no caso de tocar num fio assim desses de rua, a tensão é muito grande, não segura mesmo. Talvez, acho que só madeira, tá? Dos mais comuns. Tanto é que vocês veem que os caras que vão suspendendo fio para passagem de caminhões, eles usam um bastão de madeira. Tá? E o eletricista, até hoje, eles usam escada de madeira, porque sim, é um plástico, Pedro, exato. É um tipo de plástico, é um nylon, né? Tá? Mas voltando ao que eu estava comentando, se vocês virem os filmes antigos, vocês viram que o pessoal ficava ouvindo rádio e o rádio saía de sintonia, ele ficava fazendo aquele chiado, né? E toda hora o sujeito tinha que ir lá e mexer na regulagem do sintonizador para melhorar. E quando esses rádios saíam, eram produzidos na Europa e nos Estados Unidos e eram trazidos para o Brasil, eles funcionavam muito mal aqui porque o componente eletrônico que era usado para sintonizar era o germânio. E o germânio ele muda de propriedade com a variação de temperatura. Então você sintonizava um rádio, a temperatura ambiente flutuava, né, aquecendo ao longo do dia ou refrescando mais para o fim da tarde, e a sintonia sendo perdida. Então você ficava toda hora lá no botão tentando sintonizar de novo. O silício já não tem esse problema, né? Ele não é um material tão sujeito assim à mudança de temperatura, por isso ele é hoje o mais usado na eletrônica. Como ele é um semicondutor, ele pode tanto ser usado para não conduzir, como para conduzir, dependendo da mudança que é feita. Aí vocês me perguntam, pô, por que usa tanto silício então? O silício ele é usado para formar os circuitos integrados, é um material muito bom para isso, fácil de fazer o circuito integrado. Então, o que tem essencialmente dentro de um circuitinho integrado, que é aquela coisinha minúscula, e que se você for analisar o que tem ali dentro de um circuito desses, ele tem um circuito enorme, porque eles conseguem fazer com que ele tenha uma dispersão baixa de temperatura, e isso está baseado no silício dopado, tá? O que é a dopagem do silício? É um assunto muito interessante, se alguém depois quiser aprofundar mais no assunto. Você faz isso em laboratório, tá? Você pega o silício, que naturalmente não é um grande condutor, e insere dentro da estrutura molecular dele moléculas de outros materiais, dependendo do que você queira fazer. E isso faz com que ele seja um componente eletrônico na medida certa para aquele circuito integrado. Essa dopagem é essencialmente colocar moléculas de um outro material espalhadas de maneira ordenada dentro do silício. E ele é um material muito bom para fazer isso. É fácil fazer isso no silício, ele é um material fácil de tratar, por isso ele hoje é a base aí de toda a nossa indústria eletroeletrônica. E o germânio foi abandonado pela dificuldade devido à mudança de propriedade que ele tem com a variação de temperatura. Tá? Os tecidos, hoje a gente tem, quando a gente fala em tecido, fica muito complicado mesmo, né? Porque a gente tem muito material composto, né? Tem muito plástico, tem inclusive o uso de material de reciclagem nos tecidos, né? Tem algumas camisas hoje que são feitas de PET, essencialmente plástico que foi transformado, derretido. Não sei exatamente como é o processo para fazer um tecido à base de PET. É um processo ainda caro, tanto é que as pessoas que compram esse tipo de roupa, elas são muito mais pela causa ecológica do que realmente porque o material custa pouco, ao contrário, né? São camisas que têm um valor muito mais alto.
Também é muito comum que no meio dos cabos, tá, eles sejam materiais compostos, por exemplo, aquelas pontes suspensas mais comuns nos Estados Unidos, e Japão também tem bastante delas, aquelas pontes suspensas por cabos, são pontes enormes. Aquilo não é só metal, ali é um cabo que tem plástico, que tem material mais maleável, porque se ela fosse toda feita de cabo metálico, ela iria sofrendo uma degradação rápida e também o material provavelmente iria partir quando ventos fossem muito fortes. Então elas são compostas de vários materiais que inclusive modificam a questão da corrente, de como a corrente elétrica flui, né? Imagine que uma ponte dessa, se levasse uma descarga elétrica, ela sairia fritando todos os carros que estão na ponte. Por isso aquilo tem um isolamento também, tá? Mas a indústria dos semicondutores hoje é uma indústria enorme que envolve uma quantidade muito, muito grande de dinheiro. Acabei rabiscando aqui, não era a minha intenção. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Pessoal, sobre isso, alguma dúvida? Não? Legal. Para que vocês pesquisem um pouco sobre condutores e semicondutores, eu vou deixar uma atividade aqui para vocês, que eu quero que vocês comecem a fazer agora, eu só preciso liberá-la para vocês. Então, só um minutinho, que eu já vou liberar essa atividade lá na equipe e vou dividir vocês em grupos para que vocês possam fazer a atividade. Enquanto isso, pessoal, podem perguntar à vontade pelo chat, inclusive. Estou aqui para responder, enquanto eu vou liberando a atividade. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.